dia, o meu nome é Rafael e no nosso jornal de hoje nós iremos abordar o tema A Morte Vista numa Perspectiva Sociológica. Então, estou aqui junto com o especialista Gabriel, que irá falar sobre algumas características da dor da perda. Passo a palavra para o especialista Gabriel. Bom dia, Rafael. Bom dia, telespectador. Então, o luto ele é um profundo sentimento de tristeza que ocorre no indivíduo, onde o indivíduo acarreta vários comportamentos sociais em decorrência desse luto. Quando ele perde uma pessoa muito próxima a ele, esse luto faz com que ele se comporte de tal maneira em vários aspectos. Por exemplo, no social, ele começa a se isolar das pessoas, ele começa a se tornar uma pessoa antissocial, ele não quer mais conversar como ele era antes, ou seja, já pelo fato dele ter perdido aquela pessoa que tanto amava, nenhuma outra pessoa e nem o mundo exterior à volta dele vai fazer com que aquele sentimento de amor que ele tinha pelo aquele indivíduo que se perdeu volte. E também os aspectos psicológicos, a pessoa ela passa a sofrer muito porque isso pode acarretar a depressão, né, que é uma doença muito famosa hoje em dia e tal, e provoca diversos comportamentos, e também a ansiedade, né, porque ela fica esperando que o ser volte, né, que o ente querido volte, e também ela pensa muito na mortalidade dela durante esse processo. E também precisa de acompanhamento, ela precisa de tratamento, pois o luto não é algo fácil de se curar, não é algo que de repente cura de uma hora para outra como se fosse mágica. Precisa de tratamento psicológico, ela precisa de um psicólogo para ser tratado corretamente e para lidar com a dor que ela vem sentindo, que é uma dor que nunca vai ser curada, infelizmente. É uma ruptura que ela vai sentir falta e a pessoa vai viver apenas na memória dela. Então, luto é algo muito importante. Muito bem, muito obrigado pela sua participação e tenha um bom dia. Bom dia. Bom, o Newton também fez uma entrevista com a aluna da escola e que perdeu recentemente o seu irmão. Fiquem com a matéria. Bom dia. Hoje estou aqui com Samara, ela perdeu um ente querido. Conte como foi a perca. Bom dia, eu perdi meu irmão recentemente. Meu irmão mexia com muita coisa errada e a gente sabe que quando a pessoa entra nesse mundo do crime, só tem duas saídas, que ou é a morte ou é a prisão. Por muitas vezes ele passou pela prisão e meu irmão faleceu, ele levou 4 tiros. Foi uma morte muito dolorosa, mesmo a gente sabendo que chegaria pelo fato dele estar no mundo do crime. Foi algo que doeu muito, ele era o melhor amigo da minha mãe, era meu irmão mais velho, então ele era o melhor amigo da minha mãe. Minha mãe sofre muito porque fazem 2 meses que ele faleceu. E é isso. Samara, vou te fazer mais uma pergunta. Você acredita que sua família vai conseguir se recuperar dessa perca? Eu acredito sim que a minha família vai se recuperar. Esquecer, óbvio que a gente nunca vai esquecer, porque ele vai permanecer para sempre nos nossos corações, nos nossos pensamentos. Mas eu acredito que vai ficar tudo melhor lá em casa, porque ainda tá um baque muito grande, minha mãe ainda tá muito triste, e acontece que pela tristeza dela, ela fica sem comer, isso causa mal pra ela também, mas eu acredito sim que daqui a um tempo ela vai se recuperar, porque é uma dor muito grande, é um filho, mas eu acredito sim na recuperação. Para finalizar, vou fazer uma última pergunta. Visto numa perspectiva sociológica, você acredita que seu irmão foi para onde? Eu não posso falar que ele foi para o céu ou para o inferno, mas pela pessoa que meu irmão era, não por ser meu irmão. Apesar dos defeitos dele, ele tinha um coração muito bom, ele ajudava qualquer pessoa. E quando minha mãe falava com ele, assim, no meio da rua, ele super respeitava a minha mãe. Era uma coisa até admirável, né? Porque a gente vê que quem tá no mundo do crime atualmente raramente respeita os pais. Mas antes dele falecer, 3 dias antes, eu sou
cristão e 3 dias antes ele se batizou, ele desceu as águas e ele nasceu uma nova pessoa. Então, cara, eu não sei o que te dizer, porque ao mesmo tempo que eu penso que ele pode ter ido pro céu, penso que ele pode ter ido pro inferno, então é uma coisa inexplicável, né? Muito bom, obrigado pela entrevista. Meus pêsames, um conforto para você e para sua família. Bom, é lamentável ver a morte de pessoas que admiramos e que temos um certo afeto e que de fato tem uma fama e que é reconhecido por muitos, ou até mesmo o Brasil inteiro. Eu tô falando daí, do Gabriel Diniz, que morreu dia 27 de maio de 2019. Mas o que ninguém lembra é que além do Gabriel Diniz, outras 2 pessoas morreram, Linaldo Xavier e Abraão Farias. Os 2 eram apaixonados pela aviação executiva. Ambos eram comandantes, tinham 3 anos de experiência na área. Afinal, aonde eu quero chegar? Bom, esses 2 aí eram como pessoas comuns. Já o Gabriel Diniz era uma celebridade e por isso teve muita repercussão. Já esses 2, quase ninguém lembrou deles. Então eu estou querendo retratar que até mesmo na morte existem diferenças sociais. E isso que realmente é lamentável. Bom dia, aqui é a Emily e a gente vai entrevistar a psicóloga Sheila sobre o luto e suas consequências. A gente vai começar fazendo uma pergunta minha e uma do repórter Felipe. E eu vou começar perguntando. Sheila, você acha que no processo de luto, você considera buscar apoio das outras pessoas uma coisa importante ou você acha que isso deve ser tratado de uma forma solitária? Bom, é necessário esclarecer primeiro que o processo de luto, ele não necessariamente está vinculado à morte de alguém ou de um ser vivo. Pode ser uma perda que venha causar uma grande consequência, um dano para a pessoa que sofreu essa perda. Mas no processo do luto relacionado a uma morte, é imprescindível que a pessoa que está passando por esse processo, por esse momento de busca de superação, busque sim ajuda e a condição dela estar sendo ouvida, estar sendo amparada, certamente vai ajudar. Então, o isolamento é a pior coisa que ela pode fazer. A melhor é buscar compreensão e ajuda com as pessoas próximas. Sheila, quais os tipos de danos que a perda de uma pessoa amada pode causar? Bom, se a gente for partir do princípio de que o luto, ele depende das características do indivíduo que está sendo inserido nesse contexto. Por exemplo, é diferente um casal de idosos que estão ali e um já sabe que o outro está na iminência de vir a falecer. Essa pessoa que vai perder o seu ente querido, ela já está, digamos assim, mais preparada. Agora imaginem um jovem que depende dos pais e que de repente ele fica sabendo, ele toma ciência de que os pais morreram recentemente num acidente trágico e inesperado. Obviamente, esse processo de luto vai ser muito mais doloroso, tendo que se levar em conta a questão da afetividade e a questão da dependência dessa pessoa com relação à pessoa que morreu. Como a gente pode identificar se é luto ou se é depressão? Então, o luto, ele tem algumas características. Dentre essas características, algumas fases. O luto, como eu já disse, não necessariamente ele parte apenas do princípio da morte, mas sim de perdas danosas. E as características do luto, dentro do aspecto da perda em si, o que nós podemos entender? Que existem fases. Dentro dessas fases, a negação, que é quando a pessoa se nega a acreditar que aquilo de fato aconteceu. A segunda fase é a fase da raiva, quando a pessoa começa a sentir a revolta pelo acontecimento. A terceira fase é a fase da barganha, quando a pessoa começa a achar que ela pode conciliar aquela realidade dolorosa com algo menos doloroso. Na quarta fase, nós temos a fase da depressão, que é chamada a tristeza, quando a pessoa mergulha na realidade. O conformismo é a última fase. A depressão em si, ela já é uma consequência de uma patologia, certo? E ela tem sintomas. Então, a depressão, ela é caracterizada por prolongar de algumas sintomatologias, como por exemplo, o desânimo, a vontade de não fazer nada, o isolamento, a falta de apetite e entre outros sintomas. Mas é importante lembrar que o luto, ele tem fases e essas fases elas passam a
ponto de que, se a gente for identificar e comparar, a depressão, ela já pode ser mais extensiva. Lembrando também que a fase de superação do luto varia de indivíduo para indivíduo. E em qual momento uma pessoa precisa buscar ajuda? Quando ela percebe que sozinha ela já não está conseguindo se desvencilhar dos pensamentos negativos, da ideação, como muito acontece, a ideação suicida e outras consequências. Então, quando ela percebe que ela está se isolando do mundo, sem vida social, sem vontade de fazer nada, é a hora de buscar uma ajuda. E quais os tratamentos indicados para uma pessoa que perdeu alguém recentemente? Bom, a princípio, a pessoa precisa de um diagnóstico, então ela precisa buscar uma ajuda especializada, seja de um clínico geral, seja de um psiquiatra ou de um psicólogo, mas sempre uma ajuda especializada. E para você, alguma forma de lidar com a morte de uma maneira que seja menos desgastante? A melhor forma de lidar com a morte é entender que a vida ela é finita, seja para qualquer ser humano, é uma decorrência natural do processo de desenvolvimento e é inevitável. Então, encarar a morte como algo natural e inevitável é a melhor maneira. Com relação às pessoas queridas, a melhor forma é viver como se não houvesse amanhã, como diz a música, fazendo sempre o melhor, buscando ter uma interação sempre positiva para que, quando acontecer, porventura, o momento da perda, venha se sofrer apenas a ausência e não as consequências danosas de um relacionamento desastroso, cheio de atritos. É isso. A gente ficou aqui com essa entrevista. Quero agradecer a todos vocês e muito obrigada. Bom dia. Bom, agora eu irei passar a palavra para o nosso repórter Rian e ele irá falar sobre a indústria que presta serviço funerários no Distrito Federal. Bom dia, Rian. Bom dia, Rafael. As dificuldades que surgem com a morte de um parente podem ir muito além da dor da perda. A conta a ser paga com os custos funerários, por exemplo, pode ser sim um motivo a mais de preocupação por ultrapassar a renda orçamentária de muitas famílias. Um levantamento feito pela agência do Brasil, no Distrito Federal, estima-se que as pessoas gastam em média 2 mil com o funeral. Os pacotes mais simples oferecidos pelas funerárias da região, que inclui transporte de corpo, caixão e ornamentação, cobram em média de R$1.000. Além disso, tem o arrendamento de gavetas no cemitério, que fica em torno de R$1.000. No Distrito Federal, as famílias que não têm condições de arcar com os custos do velório devem procurar a Secretaria de Desenvolvimento Social e de Transferência de Renda e fazer uma solicitação de serviço funerário social. De acordo com a Secretaria Adjunta da pasta, Ana Lídia Gomes, o benefício é disponibilizado com as famílias com renda por pessoa inferior a um salário. Os interessados devem procurar uma unidade de Centro de Referência à Assistência Social, o CRAS, com os seguintes documentos: certidão de óbito, guia de sepultamento, documentos de identificação. O serviço pode ser solicitado pelo Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, que funciona 24 horas. Segundo a lei, o benefício que garante na Lei Orgânica da Assistência Social inclui o traslado do corpo do Instituto Médico Legal até o cemitério da região. A urna funerária e taxas de sepultamento, o Estado responsabiliza por isso, disse Ana Lídia Gomes. Então, conclui que o sepultamento no Distrito Federal está muito caro porque as funerárias estão cobrando muito pelo seu serviço. E o governo faz, em média, 120 sepultamentos mensais. Bom, quando alguém perde um ente querido, ele passa por 5 fases do luto, sendo assim a negação, a raiva, a negociação, a depressão e a aceitação. Bom, negação. Esse é um momento marcado pela dificuldade em acreditar que o fato realmente aconteceu. A dor é intensa e existe uma grande dificuldade para lidar com a perspectiva de um futuro sem a pessoa. A raiva. Ao perceber que o fato realmente aconteceu, não existe mais nada que possa ser feito a respeito. É comum sentir uma revolta muito grande. Nesse período, a pessoa percebe que não é possível reverter a situação.
A tendência é que a dificuldade em se conformar seja canalizada em raiva. Negociação. Nessa fase, a pessoa tenta aliviar sua dor e começa a fazer algumas ponderações, imaginando possíveis soluções e fazendo acordos internos. Essa negociação acontece dentro da própria pessoa e muitas vezes é voltada para questões religiosas. Depressão. Geralmente é a fase mais longa e é caracterizada por um sofrimento intenso. É marcada por uma sensação de impotência, melancolia, culpa e desesperança, sendo comum que a pessoa passe por um período de isolamento e apresente uma grande necessidade de introspecção. Bom, e por último, a aceitação. Durante essa fase, a pessoa consegue ter uma visão mais realista e passa a aceitar o fato. O desespero em relação à perda dá lugar para uma maior serenidade, e o indivíduo começa a enfrentar a saudade com mais consciência. A morte é um processo natural, universal e inevitável. Contudo, nós humanos não estamos preparados para enfrentar a finitude da vida. Falar em morte ou saber que alguém de que gostamos morreu é sempre difícil, por envolver uma série de emoções e sentimentos, independente da idade que se tenha. A dor e a tristeza são aspectos comuns neste processo, presente em qualquer etapa do ciclo vital nos indivíduos enlutados. Paradoxalmente, o medo de morrer não é vivenciado da mesma forma em todas as fases do desenvolvimento humano. As representações da morte mudam de acordo com a idade, bem como dos fatores culturais de cada sociedade. É evidente que os avanços médicos também contribuem para que a compreensão da morte se modifique ao longo da história. Atualmente, a morte é um fenômeno pouco discutido e também adiado. No entanto, apesar de ser considerado um acontecimento natural, é aceitável somente na velhice. Por outro lado, se a morte ocorre antes dessa fase, ela é tida como fracasso que vem interromper projetos de vida. Assim, frente às necessidades da modernidade, tendemos a fugir do sofrimento causado pelo luto e somos estimulados a seguir em frente, sem nos darmos conta de como estamos vivendo.